Muito bem, meus irmãos, vamos então fazer a leitura da Palavra de Deus. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 7, versículo 2 ao versículo 16, que nos diz assim: recebei-nos em vossos corações, a ninguém agravamos, a ninguém corrompemos, a ninguém buscamos o nosso proveito. Não digo isso para a vossa condenação, pois já antes tinha dito que estais em nossos corações para juntamente morrer e viver. Grande é a ousadia da minha fala para convosco, e grande a minha jactância a respeito de vós. Estou cheio de consolação e transbordante de gozo em todas as nossas tribulações, porque mesmo quando chegamos à Macedônia, a nossa carne não teve repouso algum, antes em tudo fomos atribulados por fora, combates, temores por dentro. Mas Deus que consola os abatidos, nos consolou com a vinda de Tito, e não somente com a sua vinda, mas também pela consolação com que foi consolado de vós, contando-nos as vossas saudades, o vosso choro, o vosso zelo por mim, de maneira que muito me regozijei, porquanto, ainda que vos tenha contristado com a minha carta, não me arrependo, embora já me tivesse arrependido por ver que aquela carta vos contristou, ainda que por pouco tempo. Agora folgo, não porque fostes contristados, mas porque fostes contristados para o arrependimento, pois fostes contristados segundo Deus, de maneira que por nós não padecestes dano em coisa alguma, porque a tristeza segundo Deus opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende, mas a tristeza do mundo opera a morte. Porque quanto cuidado não produziu isso mesmo em vós, que, segundo Deus, fostes contristados, que apologia, que indignação, que temor, que saudades, que zelo, que vingança. Em tudo mostrastes estar puros neste negócio. Portanto, ainda que vos tenha escrito, não foi por causa do que fez o agravo, nem por causa do que sofreu o agravo, mas para que o vosso grande cuidado para nós fosse manifesto diante de Deus. Por isso, fomos consolados pela vossa consolação, e muito mais nos alegramos pela alegria de Tito, porque o seu espírito foi recriado por todos vós. Porque se alguma coisa me gloriei de vós para com ele, não fiquei envergonhado, mas como vos dissemos tudo com verdade, também a nossa glória para com Tito se achou verdadeira, e o seu entranhável afeto para convosco é mais abundante, lembrando-se da obediência de vós todos e de como recebestes com temor e tremor. Regozijo-me
de em tudo poder confiar em vós. Amém. Queridos, nós estamos fazendo a exposição de toda a carta aos 1 Coríntios. Nós terminamos e estamos na segunda, hoje chegamos no capítulo 7, e hoje nós vamos estar falando sobre a alegria do apóstolo Paulo por saber, através de Tito, que a sua carta, uma carta repreensiva que ele escreveu àquela igreja, produziu efeito, arrependimento e mudança na vida dos irmãos da igreja de Corinto. Neste capítulo, queridos, o apóstolo se alegra ao rever Tito, o qual tinha enviado a igreja de Corinto para obter resposta sobre como eles tinham recebido aquela carta que Paulo tinha enviado. E esta carta provavelmente seria uma outra carta depois da primeira carta. Essa carta repreensiva que ele escreve não seria essa que nós estamos estudando, seria uma outra carta entre essas duas cartas que ele escreveu, pois alguns eruditos dizem que após a primeira carta que o apóstolo escreveu, no qual ele repreendeu aquele jovem no capítulo 5, que estava tendo relação ilícita com a mulher de seu pai, ele se rebelou contra o apóstolo e alguns irmãos da igreja uniu-se a ele para destruir a disciplina que a igreja, que Paulo tinha pedido para a igreja dar a ele. Então aquele rapaz, ele tomou força, ganhou força no meio da igreja, e nisto, quando o apóstolo ficou sabendo, então ele escreve uma outra carta, que não é essa segunda carta, é uma carta que se perdeu, e o conteúdo desta carta era um conteúdo muito duro. O apóstolo Paulo escreveu essa carta com um teor muito duro, uma repreensão muito severa, tanto que ele ficou preocupado como que a igreja receberia esta carta. Então no capítulo 7 nós vamos ver hoje, quando Tito volta, trazendo a ele as notícias que a igreja recebeu a carta que ele tinha escrevido, corrigiu a rota que estava errada e voltou aos trilhos novamente. Então Paulo, esse capítulo 7, ele vai então aqui testificar, agora ele já está escrevendo a terceira carta, então, dizendo aos irmãos de Corinto a alegria por saber que eles tinham ouvido o conselho do apóstolo e que eles agora estavam direcionados no propósito de Deus, naquilo que o apóstolo tinha orientado a eles. Então, é isso que nós vamos ver hoje. E também que algo importante que o apóstolo vai dizer aqui ainda nesse capítulo 7, é que quando ele escreve esta carta com conteúdo muito severo, gerou uma tristeza muito grande na igreja. E essa tristeza, segundo Paulo diz, a tristeza segundo Deus, ela gera arrependimento para a salvação. Então vamos para o primeiro tópico, o apelo do apóstolo Paulo para ser recebido nos corações dos irmãos de Corinto. Versículo 2 ao 4. Recebei-nos em vossos corações, a ninguém agravamos, a ninguém corrompemos, de ninguém buscamos o nosso proveito. Não digo isso para a vossa condenação, pois já antes tinha dito que estais em nossos corações, para juntamente morrer e viver. Grande é a ousadia da minha fala para convosco, e grande a minha jactância a respeito de vós. Estou cheio de consolação e transbordante de gozo em todas as nossas tribulações. Então aqui o apóstolo vai
fazer um apelo, como ele tinha dito no capítulo 6, quando ele disse que o coração dele estava dilatado para a igreja, e ele pedia ainda no capítulo 6 que a igreja pudesse abrir seu coração para ele, dilatar o seu coração para ele. E aqui ele vai repetir dizendo a mesma coisa: recebei-nos em vossos corações. E neste versículo 2, o apóstolo Paulo, ele não só pede para que a igreja o receba em vossos corações, mas ele vai fazer algumas considerações aqui no versículo 2. Ele diz: a ninguém agravamos, está no versículo 2, ou seja, em todo o tempo que ele esteve lá, o tempo que ele passou por lá, ele nunca cometeu injustiça. A sua vida naquela igreja sempre foi voltada para que eles pudessem saber realmente que o apóstolo tinha sobre eles uma boa intenção, e em nenhum momento o apóstolo faltou com eles com a justiça. Também ele diz: a ninguém corrompi. Também o período que ele esteve lá, ele não corrompeu ninguém moralmente, ele não conduziu ninguém a alguma situação desconfortável na questão moral. O propósito dele sempre foi ensinar a palavra, pregar as boas novas de salvação. Então está dizendo: eu quero que vocês recebam-me em vossos corações, porque eu nunca pratiquei injustiça no meio de vocês, eu nunca corrompi nenhum de vocês, e também nunca busquei meu próprio proveito. Eu nunca aproveitei a posição que eu tinha como pastor, eu nunca aproveitei a posição elevada que eu tinha no meio de vocês para tirar proveito de vocês, para fazer de vocês negócio, como os falsos profetas os falsos mestres estavam fazendo da igreja, fazendo deles negócio. Então o apóstolo dizendo assim: eu quero que vocês recebam-me em vossos corações, sabendo que eu nunca pratiquei injustiça, eu nunca corrompi ninguém e eu nunca busquei meu próprio proveito. Pelo contrário, vocês lembram que na primeira carta, quando ele vai reivindicar os seus direitos, ensinando a liberdade cristã, que está no capítulo 8, que eles não sabiam usar a liberdade cristã, no capítulo 9 o apóstolo Paulo vai ensinar usando a sua própria pessoa, dizendo quais eram os direitos dos apóstolos, e ele, como apóstolo, ele tinha direito de ser sustentado pela igreja, ser mantido pela igreja, mas para que o evangelho não viesse ter tropeço no meio deles, ele resolveu trabalhar. Então o apóstolo Paulo trabalhava, fazia tenda, para não ser pesado aos irmãos e não dar motivo nenhum para eles. Ele nunca deu motivo nenhum para que aqueles irmãos pudessem dizer: Paulo, nisto você errou, nisto você falhou, nisto você fracassou. Em nenhum momento, ainda que ele tinha o direito de ser mantido pela igreja, no capítulo 9 da primeira carta, ele foi trabalhar. Então, ele nunca praticou injustiça diante da igreja, ele nunca corrompeu ninguém e também ele nunca buscou seu próprio proveito, enquanto hoje em dia há muitos que buscam seu próprio proveito, fazendo do rebanho do Senhor negócio, como ele mesmo escreveu em uma das suas cartas. Ele diz que nos últimos tempos viriam tempos trabalhosos, e então, queridos, ele está dizendo: essa é a minha vida diante de vocês, esse é o meu perfil diante de vocês, esse é o meu caráter diante de vocês, então eu quero que vocês me recebam, em vossos corações. Aí no versículo 3, Paulo não diz para condenar, mas para tranquilizar aqueles irmãos. Observe no versículo 3: não digo isso para vos condenar, pois já antes tinha dito que estáis em nossos corações, para juntamente morrer e viver. Ou seja, no capítulo 6, quando ele diz que o seu coração está dilatado para a igreja, ele diz que estava pronto para morrer
e para viver, como ele repete aqui, dizendo que ele está pronto para servir a igreja, pronto até mesmo para morrer, porque por muitos momentos Paulo passou à beira da morte, à sombra da morte, por causa do evangelho, por causa da obra, por causa da missão, por causa do chamado que ele tinha. Então ele estava pronto em qualquer momento a passar por essa situação novamente, pela igreja, por causa da igreja, por causa dos irmãos. Aí no versículo 4, ele vai dizer: grande é a ousadia da minha fala para convosco, e grande a minha jactância a respeito de vós. Estou cheio de consolação e transbordante de gozo em todas as nossas tribulações. Ou seja, ele agora está feliz, ele está consolado, ele está alegre, ele está satisfeito, porque você imagina, ele escreve uma carta com cunho pastoral forte, porque há momento em que há necessidade de você agir assim, em alguns momentos há necessidade do pastor tomar algumas direções com mais, com uma situação, não para humilhar ninguém, não para prejudicar ninguém, mas colocando-se como pastor, com a autoridade que Deus deu a ele, para colocar as coisas no devido lugar. E tem circunstâncias que o pastor precisa agir dessa maneira. Ele deve agir, claro, com respeito, com amor, mas com uma palavra mais severa, uma palavra mais empenhada, para que a pessoa possa analisar sua vida, ver que aquela situação está prejudicando todo o rebanho, as suas atitudes estão conduzindo todo o rebanho a uma situação de descrédito, uma situação espiritual perigosa. Então é quando o pastor tem que tomar algumas atitudes neste âmbito desta maneira. Então, mas ele fica preocupado, mas quando ele recebe a notícia, nós vamos ver a partir do versículo 5, então já no versículo 4 dizendo: grande é a minha jactância, né? Grande é a minha alegria, grande é a minha consolação por vós, estou transbordante de gozo, mesmo nas tribulações. Ou seja, agora ele sabe que a carta surtiu efeito, ele sabe que a carta agora produziu resultado, então agora ele descansa. É como, às vezes, o pai ou a mãe precisa dar um puxão de orelha no filho, né? Chamar para mais perto, ou às vezes até mesmo ter que dar aquela varadinha, né? Aquela palmada, e aí você sabe que você está fazendo o certo, você está corrigindo, mas ao mesmo tempo você sente aquela tristeza também dentro de você. Puxa vida, eu precisei fazer isso. Então, quando a gente que somos pai corrige o filho, dá aquela palmadinha, né? E ele chora, você entristece também, você fica ali, enquanto aquela situação não passar, que não houver o abraço novamente, aí você não descansa. É esse pesar que Paulo estava sentindo. Ele sabia que aquela carta tinha um conteúdo pesado, e poderia, se a igreja não recebesse, poderia piorar a situação, mesmo ele agindo certo, mesmo agindo correto, mas a igreja que ia receber aquela repreensão poderia levar para o outro lado. Então, agora Tito chega, que é o próximo ponto que nós vamos analisar, versículo 5 ao 7. A chegada de Tito, vamos ver então. A chegada de Tito diz assim: porque mesmo quando chegamos à Macedônia, a nossa carne não teve repouso algum, antes em tudo fomos atribulados, por fora combates, temores por dentro. Então o versículo 5
ele está dizendo o anseio que ele teve por obter notícias. Naquela época não tinha, nem telegrama tinha, né? Então ele escreveu a carta, mandou Tito e ter notícia e ficou aguardando. Então, enquanto o Tito não chegou, ele ficou ansioso. Aí você fala assim, peraí, mas o apóstolo Paulo ficou ansioso? Também, porque nós somos humanos e a gente também, qualquer humano é normal ficar ansioso. E este anseio que Paulo teve, enquanto Tito não chegou, ele teve combates externo e combates interno. Vamos voltar rapidinho no capítulo 2, no capítulo 2, no versículo 12 e 13, olha o que diz. Ora, quando cheguei a Troade para pregar o evangelho de Cristo, e abrindo-se uma porta no Senhor, não tive descanso no meu espírito, porque não achei ali meu irmão Tito, mas despedindo-me deles parti para a Macedônia. Então, Paulo tinha marcado com Tito de esperar ele em Troade, e Tito não apareceu. Então você imagina, ele já estava ansioso, desejoso de saber notícia, de receber notícia. De repente ele chega em Troade, Tito não chega. Aí Deus abre uma porta grande em Troade para ele, e ele não pode dar continuidade àquele trabalho que Deus abre em Troade, porque dentro dele ele estava em uma situação difícil. E aí então ele parte para a Macedônia, e é justamente na Macedônia onde ele encontra Tito. Mas voltando novamente para o texto, então no versículo 5, ele diz que ele estava em uma situação de desconforto na carne, tanto por dentro como por fora. Aí o versículo 6, mas Deus que consola os abatidos, nos consolou com a vinda de Tito. Então Paulo se sente consolado quando Tito chega, e aí então imagino ele, né? Quando ele vê Tito, acho que a primeira coisa que ele perguntou, imagino eu, né? Conjecturando, talvez ele não perguntou para Tito como é que foi a viagem, se foi bem, se voltou bem. Acho que ele estava tão ansioso querendo saber a notícia que ele perguntou para Tito, e aí, como é que a igreja está? Como é que a igreja respondeu? Como é que a carta surgiu efeito, não surgiu efeito, positivo ou negativo? Imagino eu que ele estava tão ansioso por ver Tito que ele acaba agindo assim. Claro que eu estou conjecturando, né? Então nós podemos observar no versículo 5 que Paulo não teve tranquilidade no seu espírito. Isso indica, queridos, que se Paulo, sendo ele, não teve tranquilidade no seu espírito, imagina nós. Muitas vezes algumas coisas nos tira a tranquilidade, há muitas coisas que nos tira a tranquilidade, há muitas coisas que nos levam a viver, a ficar ansiosos, a ficar preocupados, a ter anseios, a preocupar-se. Então, é normal do homem, é normal do ser humano. Deus poderia mandar um anjo lá consolar Paulo, Deus poderia ele mesmo visitar Paulo. Não. Isso traz para a gente, queridos, que existe o processo da gente passar por esses momentos, mas existe um momento em que Deus vai dar um basta, que Deus vai trazer alívio, que Deus vai nos visitar, que Deus vai trazer o consolo para a nossa alma. Então, muitas pessoas, elas agem às vezes na precipitação, no momento da adversidade, no momento difícil, no momento das tribulações, elas acabam tomando atitudes erroneamente, porque elas acham que aquele momento, como as coisas não estão indo como elas querem, não estão saindo como elas querem, elas acabam agindo de uma maneira errada, sem saber esperar no Senhor. Então existe um momento de Deus te consolar, existe um momento de Deus te abraçar, existe um momento de Deus dar um basta nessa situação, mas enquanto a situação esse momento não chegar, este socorro, este consolo de Deus não chegar, fique tranquilo, mesmo dentro da sua alma estar ansiosa,
preocupada, perturbada, acalme-se. Saiba que existe um Deus, saiba que existe um Senhor, saiba que existe um Espírito Santo que está sobre nós, está sobre você, para te tranquilizar. Há momentos, irmãos, que a gente queremos agir com as nossas próprias vontades, sem saber qual é a vontade do Senhor. E Paulo aqui, imagino eu, que talvez até noite de sono poderia ter perdido, preocupado porque o seu coração estava lá em Corinto. O seu coração estava lá na igreja de Corinto. Meu Deus, como é que eles receberam a carta? Como é que eles estão reagindo? E ele estava longe, estava distante. Então não é para menos com a nossa vida também, cotidiana, nós passamos por isso. Aí no versículo 6, Tito chega, e aí quando Tito chega, Deus consola o coração do apóstolo, porque Tito traz boas notícias. E como é bom a gente receber boas notícias. E as boas notícias nos trazem um alívio. Aquele resultado de um exame que você fez e você fica na expectativa. Meu Deus, será que deu negativo? Será que deu positivo? Como é que vai ser? E enquanto não chega o resultado, você fica ali ansioso. Às vezes você não consegue tranquilizar-se para fazer as demais coisas. E quando você pega aquele exame, você abre... Aí, puxa vida, aí você descansa, né? Imagino que foi assim que o apóstolo Paulo ficou. Quando ele recebe as boas notícias, ele dá aquela respirada profunda assim, graças a Deus, glória a Deus, que Deus visitou a sua igreja. Aí no versículo 7, ele diz, e não somente com a sua vinda, é claro que Tito também era importante para ele, mas também pela consolação com que foi consolado de vós, contando-nos as vossas saudades, o vosso choro, o vosso zelo por mim, de maneira que muito me regozijei. Oh glória! Irmãos, que alegria do apóstolo agora sabendo que mesmo que ele foi um pouco severo nesta carta, mesmo que ele talvez, Paulo, você pegou forte demais, mas quando ele fica sabendo que aquela carta produziu na igreja de Corinto algo maravilhoso, a ponto de que quando Tito chega, Tito fala assim, Paulo, eles estão com saudade de você. Paulo, eles até choraram por causa de você. Paulo, eles têm o zelo por você. Aí quando Paulo ouve essas palavras, ele regozija. Imagino o coração de Paulo a mil por hora, e dizendo, louvado seja Deus, glória a Deus, a boa obra que Deus começou neles, Ele é fiel para aperfeiçoar. A boa obra que Deus começou em você, Ele é fiel para aperfeiçoar. Mesmo que em alguns momentos nós temos momentos altos, momentos baixos, mesmo que em alguns momentos nós precisamos ser puxados da nossa orelha, alguém precisa corrigir a nossa rota, colocar a gente no caminho, aleluia. Deus está no controle da nossa vida, queridos. Deus está no controle da sua vida. Então quando você for corrigido por Ele, não desmaie. Sinta-se amado por Ele, sinta-se querido por Ele, porque se Ele está te corrigindo, se Ele está te chamando a atenção, é porque Ele te ama. Glória a Deus. E é isso que nós vamos ver agora. Olha o versículo 8 ao versículo 11. Vamos ver então este ponto, onde o conteúdo da carta de Paulo produziu tristeza, mas depois produziu arrependimento à igreja de Corinto. Olha o versículo 8 até o versículo de número 11. Porquanto ainda que vos tenha contristado com a minha carta, observe aí, não me arrependo, embora já me tivesse arrependido, por ver que aquela carta vos contristou, ainda que por pouco tempo. Aleluias. Então aqui Paulo, ele não se arrepende por ter corrigido aquela situação, embora talvez ele tenha se preocupado
como que a igreja iria receber. Mas ele não se arrepende em momento algum de ter que tomar a posição diante da igreja. E isso é uma qualidade aos ministros, que quando precisa tomar uma situação, tomar uma atitude, e às vezes aquela atitude é um pouco severa, talvez aos olhos de todos, ou de alguns, ou de quase todos, ou de todos. Puxa vida, mas o pastor, ele poderia ter agido de outra maneira, poderia ter pegado mais leve, ele agiu de uma maneira assim. Mas Paulo, ele sabia que ele estava na direção do Espírito Santo, ele estava na direção de Deus, e a igreja precisava justamente daquela correção. É como o pai ou a mãe, quando vai corrigir o filho, e às vezes um dos dois, o que não corrigiu, diz assim: puxa vida, mas acho que você pegou um pouco pesado, você poderia ter pegado um pouco mais leve. Mas a pessoa que corrigiu ali, ele foi tomado naquele momento para aquela correção. Então ele sabe que fez a coisa certa, então ele não se arrependeu no sentido assim: eu não poderia ter escrito. Pelo contrário, ele sabia que para a igreja mudar a rota tinha que ouvir justamente aquele tipo de mensagem e aquele tipo de palavra. Aí no versículo 9: agora folgo, não porque fortes contristados, mas porque fortes contristado para o arrependimento, pois fostes contristados segundo Deus, de maneira que por nós não padecestes dano em coisa alguma. Paulo se sentiu aliviado por saber que sua carta, embora severa, produziu arrependimento na igreja. Glória a Deus. Versículo 10: porque a tristeza segundo Deus opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende, mas a tristeza do mundo opera a morte. Ou seja, a repreensão correta, no tempo certo, no momento certo, na hora certa, ela produz fruto. Acredite nisso, irmãos. A correção no momento certo, no lugar certo, na hora certa, no momento apropriado, ela produz fruto. Embora o escritor aos Hebreus diz no capítulo 12, no versículo 11, que no presente da correção, o momento que a pessoa é corrigida, aquele momento que ela está sendo corrigida, produz nela tristeza. Isso é verdade. Quando o filho corrige o filho, gera tristeza no coração do filho. Quando o funcionário é corrigido no trabalho pelo seu superior, gera também tristeza no coração dele. Quando o pastor também ele corrige algum membro, também gera tristeza no coração do membro. Quando Deus repreende também alguém, gera também tristeza. Mas depois a Bíblia diz que gera um fruto pacífico. Aleluia! Então, querido, nós temos que entender que a correção às vezes é necessária. A correção faz parte de um evangelho genuíno. A correção faz parte de uma palavra que é verdade. Um evangelho que não corrige, um evangelho que não confronta a rota de alguém que está indo para um lugar errado, não é evangelho. Hoje em dia nós estamos vivendo dias em que as pessoas querem ser massageado o seu ego, as pessoas querem que passe a mão na sua cabeça, passe a mão nos seus pecados e aplaudam as suas vidas tortas, e dizer: não, você está certo, continua. Não, o evangelho diz: volta, faz o retorno e toma o caminho que te conduzirá o reino de Deus, o caminho da justiça, o caminho correto. E muitas vezes, irmãos, as pessoas elas querem ser reconhecida mesmo nos seus erros, mesmo nos seus atos pecaminosos. E não é essa a vontade de Deus, não é essa a vontade da palavra do Senhor. Todos nós estamos passivos de erros, todos nós estamos passivos de fracassos, todos nós estamos passivos de desobediência. Mas quando Deus te corrigir, lembre-se que Ele te ama.
Nem sempre o amor é só flores, o amor também é correção, porque lá no texto de Hebreus diz que Deus corrige aquele que Ele ama, e se alguém está sem correção, este não é filho dele, é bastardo. Então sinta-se feliz, sinta-se alegre, sinta-se satisfeito. Se Deus está corrigindo, se Deus está falando com você, sinta-se amado por Ele, sinta-se filho dEle, porque Ele ainda te ama e Ele ainda quer te ver o teu bem. Glória a Jesus. Mas no versículo 10 mesmo diz que a tristeza de Deus produz em nós arrependimento, mas a tristeza do mundo gera morte. A tristeza do mundo não é para salvação. A tristeza de Deus é para o arrependimento, para a salvação. Mas a tristeza do mundo, ela gera morte. Glória a Deus. E aí o versículo 11. O resultado produzido em Corinto. Vamos ler. Porque quanto cuidado não produziu isto mesmo em vós, que segundo Deus fostes contristado, que apologia, que indignação, que temor, que saudade, que zelo, que vingança, em tudo mostrastes estar puros neste negócio. É Paulo dizendo, a palavra de Deus vos lavou. A palavra de Deus vos santificou, a palavra de Deus mudou a vossa rota, a palavra de Deus colocou vocês novamente no caminho, a palavra de Deus fez vocês refletirem e verem que estavam errados. Glória a Deus. E aí, queridos, vamos então para o penúltimo tópico, que vai falar o motivo de Paulo ter escrito aquela carta. Qual foi o motivo? Por que ele escreveu essa carta? Embora não está nos anais canônicos aqui, é uma carta que se perdeu, mas qual foi o motivo? Versículo 12, vamos ver então qual foi o motivo. Portanto ainda que vos tenha escrito, não foi por causa do que fez o agravo, nem por causa do que sofreu o agravo, mas para que o vosso grande cuidado por nós foste manifesto diante de Deus. É claro que tinha um infrator, alguém que infringiu lá. Mas Paulo está dizendo, eu não escrevi simplesmente para ele, eu escrevi para todos vós. O meu cuidado não é só com um, o meu cuidado é para com todos vós, diante de Deus. Em outras palavras, Paulo está dizendo assim, a minha responsabilidade para com vocês está diante de Deus. Eu devo prestar conta diante de Deus. Então eu deveria ter escrito como escrevi, por causa daquela situação, mas para que todos chegassem a um bom senso, para que todos entendessem que se aquela situação continuasse do jeito que estava, você sabe a primeira carta aos Coríntios, o tanto problema que tinha na igreja, até na ceia tinha problema. Então eles eram merecedores de uma repreensão, de uma severidade do apóstolo, para que eles pudessem acordar. Tem gente que não acorda simplesmente você chamando. Tem gente que só acorda, você tem que pegar nele e chacoalhar, e sacudir, para ver se acorda. É verdade. E na vida espiritual é a mesma coisa. Precisa ser sacudido pela palavra, de uma repreensão, para a pessoa acordar e ver como que ela está andando cegamente para um abismo. E Deus está falando, não é por aí. Não vá por aí, isso daí é caminho de morte, isso aí é caminho de perdição, isso aí é caminho que às vezes não tem retorno. Enquanto Deus está falando, enquanto Deus está te chamando a atenção, enquanto Deus está querendo mudar a tua rota, é porque Ele nunca desistiu ainda de você. Mas quando não tem mais repreensão, como diz lá em Hebreus, é porque Deus já se entregou, não tem mais retorno. E uma coisa horrível
é alguém buscar o arrependimento como Esaú buscou arrependimento e não achou arrependimento diante de Deus. Você imagina, gente? Que tristeza. A pessoa querer se arrepender, e a Bíblia fala que Esaú até chorou amargamente. Mas Deus não achou nele arrependimento. É perigoso. Pois bem, então alguém tinha cometido um agravo. Você sabe que alguém tinha cometido um agravo, fez um montinho contra Paulo, envolveu a igreja. Mas Paulo desejava que todos os irmãos de Corinto tivessem o entendimento de que qual era a vontade de Deus para com eles. Aí no versículo 13 ao 16, o apóstolo então vai fazer as suas considerações finais neste capítulo. Então 13 diz: por isso fomos consolados pela vossa consolação, e muito mais nos alegramos pela alegria de Tito, porque o seu espírito foi recreado por todos vós. Ou seja, Paulo ficou feliz por saber que Tito foi bem recebido na igreja em Corinto. Versículo 14: porque se nenhuma coisa me gloriei de vós, porque se em alguma coisa me gloriei de vós, para com ele, Tito, não fiquei envergonhado, mas como vos dissemos tudo com verdade, também a vossa glória para com Tito se achou verdadeira. Paulo não se envergonhou da igreja em relação a Tito. Imagino eu que Paulo pensou: quando o Tito chegar lá, meu Deus do céu, quando o Tito chegar lá, o que é que Tito vai pensar de mim? O que é que Tito vai dizer? Puxa vida, mas Paulo passou aqui 18 meses, o que é que Paulo ensinou aqui? O que é que Paulo plantou aqui? O que é que Paulo pregou aqui? Mas quando Tito traz essas notícias, aí Paulo se alegra, e Paulo repete assim para eles, dizendo: olha, glória a Deus, porque vocês não me envergonhou diante de Tito. Glória a Jesus. Diante da igreja. Aí o versículo 15, Paulo celebra então a obediência dos coríntios. Olha o versículo 15. E o seu entreável afeto para conosco é mais abundante, lembrando-se da obediência de vós todos, de como recebestes com temor e tremor. A carta produziu um fruto tão grande que agora eles estavam obedientes aos ensinamentos que Paulo tinha ensinado a eles. Aí o último versículo, o 16, Paulo regozija então por confiar naqueles irmãos. Regozijo-me em tudo poder confiar em vós. Amém, queridos? Ficamos em pé. Que Deus nos abençoe, que esta palavra fale mais ao teu coração, sabendo que Deus é o Senhor da nossa vida, é o Senhor da nossa história, e Ele, como ninguém, quer o nosso bem. Ninguém mais quer o teu bem do que Deus. Ele quer mais o nosso bem do que os nossos pais, do que a esposa, do que os filhos. Ninguém quer mais o teu bem a não ser Deus. E Ele sabe, Ele conhece o nosso pensamento, Ele conhece nosso coração, Ele conhece quais são as intenções do nosso coração. Ele sabe o que permeia lá no nosso íntimo, ainda que nós não falou para ninguém, mas Ele sabe. Ele conhece. Nós estamos nus e aparente diante dele. Então Ele conhece tudo de você. Ele conhece tudo de mim. Ele conhece tudo de nós. E o desejo dele, queridos, é que cada um de nós venhamos a permanecer no seu caminho e cada dia, observando a sua palavra, nos lavando de tudo aquilo que
venha entristecer a Deus, de tudo aquilo que venha ou possa nos afastar do Senhor, dos seus propósitos, da sua palavra. Então, quando Deus quiser te chamar para mais perto, para uma conversa mais séria, sinta-se amado por Ele, sinta-se querido por Ele, porque Ele corrige quem Ele ama. E que nós sejamos, irmãos, sinceros, verdadeiros, e reconhecendo as nossas fraquezas, nossas limitações, e lançamo-nos nos seus braços, porque nele há misericórdia. Ainda que Ele nos corrija, ainda que Ele nos chame a atenção, ainda que Ele nos convida a mudar a nossa rota, Ele ainda nos ama. Amém? Pai amado e justo, te louvamos pela Tua palavra. Te agradecemos, meu Deus, porque aprendemos mais uma vez o cuidado e o zelo que o ministro deve ter com o Teu rebanho. Aprendemos também, ó Deus, que nenhum de nós estamos passivos de não passar momentos de aflições, de anseios, de preocupações, ó Deus. Mas o Teu consolo é certo. No momento certo o Senhor nos consolará, o Senhor nos abraçará com boas notícias e o nosso espírito ficará tranquilo diante de Ti. Sabemos também, ó Deus, que a tristeza, segundo o Senhor, opera em nós arrependimento para a salvação. Ó Deus, porque quando o Senhor corrige, é para a nossa correção, é para que nós venhamos mudar o foco, para que nós venhamos tomar o retorno da nossa vida e que venhamos aprumar diante de Ti, Senhor. O Senhor corrige aquele que Tu amas, ó Deus, e nós te pedimos, Pai, sempre nos corrija, Senhor, sempre fala conosco, porque Tu conheces o que está diante de nós, Tu conheces o perigo que nos ronda, Tu conheces as artimanhas de Satanás, Tu conheces, ó Deus, tudo aquilo que não presta, que está diante de nós, ó Deus. Nos avise, nos corrige, Pai. Ainda que naquele momento nós venhamos a ficar entristecido, mas depois produzirá em nós um gozo eterno. Pai amado, e sabemos, meu Deus, que quando nós ouvirmos a Tua palavra, que quando nós colocarmos em prática os Teus conselhos, bem maior nós iremos adquirir na nossa vida. Abençoe o Teu povo agora, despede a cada um de nós para nossa casa em paz, guardados e protegidos pela Tua boa mão, e nos proporciona, Senhor, ainda esta semana, notícias boas que venham alegrar o nosso coração, assim como o Senhor alegrou o coração de Paulo com as notícias boas que Tito trouxe. O Senhor assim alegra o coração de cada um dos meus irmãos com notícias boas. É o que nós te pedimos, Senhor, e agradecemos no precioso nome de Jesus. Amém e amém. Levanta tuas mãos para o céu. Que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce comunhão e consolação do Espírito Santo repouse sobre cada um de nós hoje e para todos sempre. Todos dizem amém. Dê um abraço.